pido permissão do vetor da casa e o líquido balsâmico para que passe a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para levar para nossas casas. E assim, em nome de Deus de Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade da quarta-feira à noite. Nosso irmão Guilherme de Capão da Canoa vai fazer a explanação. Nossa irmã Mira vai fazer a leitura do Evangelho e a declaração para os lares. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos. Que nosso Mestre Jesus nos ampare hoje sempre. Nós vamos ler o capítulo 23, Estranha Moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Grandes multidões marcham com Jesus. Ele se voltou e lhe disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, itens 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí está em Mateus, capítulo 10, versículos 37. Certas palavras, de resto bem raras, tomam um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se recusa seu sentido literal. E assim, a sublimidade de sua doutrina não é ferida. Escritos após sua morte, já que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, é permitido acreditar que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não tenha sido bem expresso, ou, o que não é menos provável, que o sentido primitivo possa ter sofrido alteração ao passar de uma língua a outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que seja repetido pelos copiadores, como se vê frequentemente nos fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, encontra-se nesse caso. Ninguém pensaria em atribuí-la a Jesus. Portanto, seria supérfluo discuti-la e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou. E na afirmativa, saber se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida nesse mundo conserva-a para a vida eterna. É certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e tinha muitos casos de palavras com vários significados. Tal é o caso, por exemplo, no Gênesis, em que se designam as fases da criação, das palavras que serviam ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é também o caso da palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos com os pelos desse animal, o que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha, no capítulo 26, número 2. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite. É muito legal, assim, essas coisas do Evangelho, né? Que a gente, às vezes, lê uma coisa e aí interpreta de uma maneira. Para quem se interessar, eu vou
me estender um pouquinho aqui. Para quem se interessar, existe uma coisa chamada estudo aprofundado do Evangelho. Tá? Se você colocar lá no YouTube, estudo aprofundado do Evangelho, você vai ter uma série de vídeos da Federação Espírita Brasileira que faz exatamente isso, né, que você fez aqui, mano. Lê o Evangelho e vai entender lá no contexto histórico, né, o que estava acontecendo naquela época, o que aquela palavra significava, né. Os evangelistas, alguns conviveram com Jesus e outros sequer conviveram na mesma época de Jesus, né? O Evangelho de Lucas ele vai ser escrito 40 anos depois do desencarne de Jesus. Então, às vezes a nossa língua portuguesa é muito rica, né? Às vezes para falar uma coisa a gente tem 20 palavras. Não é o caso nem da língua francesa, que foi escrita a codificação do Espiritismo, tampouco lá do hebraico, do aramaico, do grego, né? Então, quem quiser, fica com o convite, porque às vezes quando a gente lê uma passagem assim do Evangelho, a gente se assusta, né? Nossa, odiar o pai e a mãe? Não é para honrar o pai e a mãe, agora eu vou odiar. Mas é muito interessante, eu sou um apaixonado pelo Evangelho. Assim. Há uns 6, 7 anos, assim, eu só faço palestras sobre o Evangelho e eu estudo só o Evangelho. Assim. Facilito grupos de estudo, que estuda isso. E a gente, quanto mais estuda, mais a gente vai conseguindo entender que a mensagem do Evangelho, por mais que ela tenha um contexto histórico do povo da época, né? Porque Jesus estava lá com pessoas humildes, simples, né? Ele usava exemplos, às vezes, alegóricos para explicar. Apesar de tudo isso, a essência da mensagem, ela é milenar. Milenar. E às vezes, meus amigos, nós que somos expositores espíritas, a gente vai, né, para capacitações, e faz cursos, e está sempre tentando melhorar. E de tempos em tempos eu me deparo com alguém que diz o seguinte: nós precisamos mudar a forma como fazemos a exposição doutrinária, porque os tempos mudaram. E aí, quando a gente pega essa frase, no primeiro momento faz sentido, né? Os tempos mudaram muito. Mas tem uma coisa nessa frase que me faz refletir. Sim, os tempos mudaram, hoje a gente tem isso aqui, por exemplo, a minha palestra está aqui, ó. Eu não estou mexendo no WhatsApp, tá? Que minha palestra está aqui no WhatsApp. A gente tem energia elétrica, a gente tem diversas coisas, o mundo mudou muito, né? Kardec passou um trabalhão para fazer a codificação, né? Se Kardec tivesse um celular, nossa! Meu Deus! Imagina, tinha que fazer viagens e viagens, e coletar cartas, atravessar a França. Só manda um WhatsApp aí. Os tempos realmente mudaram. Mas as dores do coração do homem não mudou. Mudaram as formas, as palavras, mas a dor não mudou. Nós vamos visitar as mensagens do Evangelho e nós vamos perceber que lá há cristãos sofrendo exatamente o que eu e você sofremos hoje. É a dor de uma mãe que teme pelo futuro de um filho. É a dor de um pai que não consegue alimentar o seu filho. É a dor de alguém que não consegue entender o seu lugar no mundo. São as dúvidas de: devo me posicionar diante das coisas do mundo ou devo seguir as coisas do mundo espiritual? As dores do homem, do coração do homem,
não mudaram. Mudaram as palavras e as formas, mas os problemas continuam os mesmos. E o Evangelho também permanece o mesmo. E aí, nos últimos meses, meus amigos, eu comecei a estudar um pouquinho mais as cartas de Paulo. Todo mundo deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo, né? Ele é um dos principais responsáveis pela difusão da mensagem cristã lá atrás. Então, ele é considerado um dos primeiros cristãos. E ele tinha como método ir de lugares a lugares, implantando um pequeno grupo, uma pequena casa, um pequeno local que fosse se falar sobre as mensagens do Cristo. E, obviamente, ele também não tinha WhatsApp lá naquela época. Mal e porcamente tinha uns camelos para se deslocar, né? Ele mandava cartas aos locais que ele já tinha passado. Então ele ia lá em Rondinha, implantava uma casa do Evangelho, e ele ficava muito tempo sem voltar, mas ele mandava cartas. E obviamente a gente não tem as devolutivas, né? Nós não temos as cartas do pessoal de Rondinha para o apóstolo Paulo. Mas lendo as cartas de Paulo, nós conseguimos entender quais eram os medos e as preocupações daquele povo a qual ele estava conversando. E então ele vai como um tutor, um mentor, um educador, dando orientações fundamentadas no Evangelho para aquela determinada região, aquele determinado povo, aquele determinado grupo de pessoas. É por isso que as cartas de Paulo têm o nome das localidades, né? Então, carta aos Coríntios, aos Gálatas, que eram as regiões, os povos. E investigando isso, meus amigos, eu percebi que os primeiros cristãos, esses primeiros grupos que o apóstolo Paulo deu início, deu o pontapé inicial, tinham os mesmos questionamentos que nós cristãos de 2023 temos. Confesso que fiquei um pouco assustado, porque pensei, não evoluiu nada. Faz 2000 anos. E os nossos medos e os nossos questionamentos acerca da vida continuam os mesmos. Pensei no segundo momento que talvez nós estivéssemos lá. Nós fôssemos também parte desse grupo. Mas daí pensei que é um pouco ilusão. Que provavelmente nós estávamos querendo matar os cristãos na época. A minha mãe gosta de falar assim, né? Quando uma coisa dá errado, assim, com a dor. Eu atirei pedra na cruz. E eu digo para ela, atirou. Com certeza. E aí, meus amigos, uma das dúvidas lá dos primeiros cristãos, lá dos Gálatas era: fazemos o bem, estamos tentando viver sob os ensinamentos do Cristo, mas está complicado. A vida é difícil e parece que a vida do cristão ela é mais difícil ainda. Eu faço o bem, eu tento ser uma pessoa correta, mas parece que tudo dá errado. Parece que por mais que eu me esforce para fazer o bem, eu ainda sofro. Podia ser uma lamentação dos espíritas de 2023. Mas esse é uma lamentação dos primeiros cristãos. E aí, meus amigos, uma carta aos Gálatas,
o apóstolo Paulo vai responder: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos o bem, se não desistirmos. Essa mensagem seria perfeita para cada um de nós, todos os dias quando acordamos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos o bem, se não desistirmos. Só que tem uma pegadinha nessa frase. A seu tempo. Não é o nosso tempo. Embora seria muito mais fácil para a gente, né? Se as coisas acontecessem no nosso tempo, no tempo que a gente deseja, no tempo que o nosso coração aspira. Mas tudo acontece no tempo de Deus. E quanto antes, como cristãos, entendemos isso, melhor para a nossa evolução espiritual. Porque tudo tem comunhão e trânsito na espiritualidade. Nós somos seres físicos encarnados aqui nesse corpinho. Uns mais, outros menos tempo. Mas tudo que fazemos aqui nesse corpo físico tem trânsito no mundo espiritual. Porque lá é a verdadeira pátria. É o que nós realmente somos. Espíritos. Então, quando eu penso, mas eu tive uma vida extremamente correta. Nunca prejudiquei ninguém. Tentei fazer o máximo para não magoar ninguém. Segui os ensinamentos do Cristo até hoje e eu sofro. E esse meu sofrimento não tem explicação. Eu sou um injustiçado. Se você não é espírita, eu entendo esse tipo de fala. É compreensível. Agora, se você é espírita e acredita na reencarnação, esse tipo de pensamento não pode preencher o teu coração. Porque nós, cristãos, seguidores da doutrina espírita, nós sabemos que tudo que se passa conosco é consequência dos nossos atos, nessa ou em outras vidas. Você pode hoje ser top. Mas talvez lá atrás, em outra vida, o que é extremamente natural na evolução, você cometeu os seus equívocos. E hoje, muito provavelmente, nós estamos resgatando esses equívocos. Quando a gente estuda as leis divinas, nós vamos encontrar uma lei que é lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. É 3, mas é uma. Por quê? As 3 coisas estão atreladas. É uma lei de justiça, amor e caridade porque ela é justa. Fundamentada num Pai Celestial de infinito amor. E a caridade é o gatilho para que consigamos transmutar os nossos erros em melhora. Então, se eu sou espírita, eu não posso dizer, eu sou injustiçado. A Vitória está sendo injusta comigo. A Vitória pode estar sendo injusta comigo. Mas o que está acontecendo comigo não é uma injustiça. Porque tudo está exatamente onde deveria estar.
E vocês devem estar pensando, esse alemãozinho vem lá de Capão da Canoa, fala uma barbaridade dessa aqui pra gente, como se fosse assim, barbado. Eu jamais vou vir aqui, num espaço sagrado como esse, emitir a minha opinião. Essa é a opinião da doutrina espírita. Sabe qual é a minha opinião? Hoje de tarde eu me senti injustiçado. Coitadinho do Guilherme. Como sofre esse pobre cristão. Mas eu sei que não sou injustiçado. Às vezes saio de uma palestra, minha esposa está aqui, não vai me deixar mentir, o pessoal me ataca na saída, assim, me abraça, diz, como tu é iluminado? E eu digo, professor, você não me conhece. Se você tivesse a oportunidade de me conhecer 10 minutinhos fora da palestra, você mudava de opinião na hora. Mas quando estou aqui, meus amigos, empresto a minha caixa torácica e as minhas cordas vocais para ser instrumento da doutrina espírita. E eu tenho que falar o que está escrito na codificação. E o que está escrito na codificação é que nada acontece por acaso. Eu vou contar uma história de um outro palestrante um pouco mais famoso. O Haroldo Dutra Dias. Só um pouquinho. Pouca coisa, né? Detalhe, assim, 2 milhões de visualizações, assim, de diferença. O Haroldo, certa vez, andava meio Guilherme, assim, meio rebelde. E ele estava passando por um momento de sofrimento na vida pessoal dele. Mas mesmo assim, ele não deixou de fazer as suas tarefas no movimento espírita. E um dia, no final de uma palestra, uma senhora se aproxima dele e diz para ele que tem uma mensagem para ele. E sabe, se a senhora tem uma mensagem, a senhora passa a mensagem, né? E ela diz para ele, todo sofrimento tem uma hora certa para acabar. Certamente era uma mensagem do mundo espiritual para ele naquele momento. Então, se acontece isso aí comigo, eu já me gelo todinho. Mais branco que eu já sou. Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Só que não era o relógio do Guilherme, do Haroldo, do Divaldo, do Chico. Era o relógio de Deus. Não há um efeito sem causa. É o que diz a lei científica de Newton, a terceira. Nós no Espiritismo falamos em ação e reação. E é engraçado, né? Que uma lei da ciência tenha uma cola perfeita com os ensinamentos do Evangelho. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de ciência, assim, espírita também. E um dia a gente estava numa reunião, assim, e ele me largou uma, assim, brilhante. Ele disse assim, é impressionante como as leis de Deus são exatamente e seguem exatamente as leis da ciência. Eu disse para ele, cara, nós frequentamos a mesma evangelização. Não são as leis de Deus que seguem as leis da ciência. São as leis da ciência que seguem as leis de Deus. Isso soa muito
espírito evangélico, né? Só que é a verdade. Tudo o que conseguimos imaginar e aquilo que não conseguimos imaginar segue uma ordem perfeita. Uma ciência perfeita, uma matemática perfeita. E essa é a lei de Deus. E a lei de Deus, ela está entranhada, permeando tudo. Desde as flores, né, minha amiga, que embelezam um pouco mais aqui o nosso ambiente, que perfumam o ambiente, até as estrelas no universo que se expande ao infinito. Tudo é Deus se provando. E aí eu lembro da minha amada vozinha, que numa simples manhã, fazendo seu cafezinho, começava a conversar com seu neto. Às vezes eu penso que a minha avó, ela não tinha um pouco de noção, assim, do que ela estava fazendo. Você senta uma criança, 6, 7 anos de idade, na cozinha, para tomar café, você começa a falar de Jesus para essa criança. Eu não entendia nada. Só que é muito engraçado. Porque na época eu não entendia nada. Mas toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu lembro uma frase da minha avó. Toda vez. E certa feita, num desses cafés que eu sempre ia para casa da minha avó de sábado, ficava lá o domingo, ela me disse o seguinte: quem planta vento, colhe tempestade. Você já ouviu essa frase, né? Parece um ditado popular, né? Mas não é. Essa frase está no Antigo Testamento, em Oséias. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia discórdia, colherá discórdia. Quem semeia duelo, colherá duelo. Porque ação e reação, causa e efeito, processo de justiça. Por outro lado, isso nos dá poder de transformação. Porque se quem planta vento colhe tempestade, quem planta calmaria colherá paz. Não nos enganemos. Não há um duelo entre o bem e o mal. O duelo é sempre entre o mal e o mal. O bem permanece. Então, toda vez que pensarmos, vou entrar em uma discussão em nome de Jesus, por favor, faça um favor a Jesus. Não entre. Não entre. Em uma outra reunião com amigos, eu tenho amigos espíritas e muito divertidos. Mas eu também tenho amigos que não são espíritas. Amigos católicos, evangélicos, umbandistas. Tem uns ateus no meio. E certa feita, tinha um amigo um pouco mais empolgado, tentando converter o outro. E ele disse assim: fulano, Jesus precisa de ti. Eu dei uma risada. Eu disse: pá, Jesus deve estar muito desesperado. Se dessa galera aqui, dessa meia dúzia aqui, somos nós, e eu conheço vocês, vocês me conhecem, Jesus está precisando de nós. Bateu o desespero. Jesus é perfeito. O Cristo governador do nosso planeta
Nós precisamos de Jesus. Então, repito. Próxima vez que você pensar, vou entrar numa discussão em nome de Jesus. Não entre. Vou brigar com um parente para converter ele para o Espiritismo. Não converta. Seja um cristão. Seja um espírita de verdade. Seja a calmaria que semeia a paz. Já tem muita gente plantando vento. Já tem muita gente banhando o mundo de sangue em nome de Jesus. Já tem muita gente quebrando os pratos em nome da verdade. Que verdade é essa que eu possa vir a ter? Só existe uma verdade. E não sou eu que estou dizendo. É Jesus. Quando no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o caminho, vírgula, a verdade e a vida. Então ele está dizendo 3 coisas. Que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E notem que Jesus não está se achando. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo a mensagem que eu represento. Na prática, no exemplo, no sacrifício, no devotamento, no abrir mão da sua posição celeste para estar no meio de nós, Jesus dá o maior exemplo de que é preciso plantar o amor, seja qual for a consequência. Mesmo que sejamos muitas vezes acusados, torturados como ele foi, precisamos permanecer no amor. Porque, como diz o apóstolo Paulo, não nos cansemos de plantar o bem, porque no tempo de Deus colheremos o bem. Se ainda sofremos, mesmo quando fazemos o bem, é porque ainda não chegou o tempo certo. Ainda não chegou o tempo da colheita. Semear é uma tarefa de fé. Trabalhar no bem também. Obrigado, Nós vamos agora para a direção para os lares, pelo que você conselho, para enviar esse muito positivo, para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nosso irmão vai sair daqui. Amado Mestre, mais uma vez aqui estamos, com o coração cheio de esperança, de fé, e queremos aproveitar que a espiritualidade está toda a nosso favor e orar por aqueles que mais precisam, por aqueles que já partiram para a espiritualidade e que não te conheceram, Jesus. Que espíritos bondosos e consoladores possam, neste momento, estarem levando-lhes o amparo, a esperança e o consolo. Que os nossos entes queridos que já partiram para a verdadeira vida possam receber os nossos fluidos de amor, de afeto, de carinho, com a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra, ou aí no mundo espiritual, como for necessário para o nosso crescimento. Mestre, que os nossos irmãos que se encontrem em um leito de dor, nos hospícios, nos manicômios, nos hospitais, nos asilos, nas casas de passagem,
nos abrigos, as crianças órfãos. Temos muitos órfãos da pandemia, Jesus. Que todos possam, neste momento, receber esses fluidos de paz, de harmonia, de saúde, de muito amor. Mestre, queremos visitar a nossa casa. Que o nosso lar receba a visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores, da equipe de Eurípides Bostanufo. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, paz e saúde. Se algum irmão nosso se encontra na nossa casa, doente, tanto do corpo quanto do espírito, que ele receba tudo que necessita através desse nosso magnetismo de fé. E se algum irmãozinho desencarnado se encontra lá no nosso lar, que venha para cá, para esta casa de amor, para ser ajudado e amparado como nós. Obrigada, Mestre. Que os nossos anjos da guarda possam estar presentes em nossa vida hoje e sempre. E nós outros que aqui estamos, queremos agradecer a oportunidade da reflexão, a oportunidade de receber todas essas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja.